Aqui, professor Wallace Duarte, para a continuação da resolução dos exercícios dessa matéria muito interessante, que é o conjunto dos números inteiros. Ok? Vamos lá então para a questão número 8. O quadro mostra os resultados de uma rodada de um campeonato envolvendo os times Palmeiras, Flamengo e Grêmio. No primeiro jogo, o Palmeiras jogou contra o Flamengo e ganhou de 3-1. No segundo jogo, o Grêmio jogou contra o Flamengo e o Flamengo ganhou de 2-1. No terceiro jogo, o Palmeiras jogou contra o Grêmio e o Grêmio ganhou de 3-2. Então, observe bem, no primeiro jogo, o Palmeiras teve uma vitória, né? Ele teve aqui uma vitória, vou marcar aqui para você, uma vitória. O Grêmio jogou contra o Flamengo no segundo jogo, mas o Flamengo que teve a vitória. E no terceiro jogo, o Grêmio jogou contra o Palmeiras, mas o Grêmio teve uma vitória. Então, observe aqui, o regulamento estabelece que em caso de empate do número de vitórias, o campeão será o time que obtiver o maior saldo de gols. Ou seja, é a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos. Então, observe bem. Na letra A, ele pergunta qual é o saldo de cada time em cada jogo e o saldo final. O Palmeiras, no primeiro jogo, quantos foram os gols que o Palmeiras fez no primeiro jogo? Olha, observe aqui, no primeiro jogo o Palmeiras fez 3 gols. Então, vou fazer aqui o seguinte. Olhando nessa reta, o Palmeiras fez 1, 2, 3 gols. Ele está aqui. Perfeito? Ocorre que o Flamengo fez um gol. Então, quando eu falo do Palmeiras aqui no primeiro jogo, ele fez 3 gols, mas sofreu 1. Então, aqui eu tenho que fazer voltar mais um aqui. Então, nós temos aqui quem? Quem que está aqui? Está aqui o Palmeiras. Palmeiras. O saldo do Palmeiras é 2. Então, ele tem um saldo positivo de 2 gols. Perfeito? Olha, observa bem no primeiro jogo. No primeiro jogo, o Flamengo, que esteve jogando contra o Palmeiras, ele fez um gol. Então, o Flamengo fez isso aqui. Ele saiu daqui e fez um gol. Né? Agora, observe que ele fez um gol, mas sofreu 3. Então, ele vai voltar 3 passos para trás. 1, 2, 3. Então, este aqui é o Flamengo. Então, o Flamengo, no primeiro jogo, ele tem um saldo. Saldo de quanto? Menos 2. Menos 2 aqui significa que ele fez 1, mas tomou 3. Correto? Segundo jogo. No segundo jogo, o Grêmio jogou contra o Flamengo. O Flamengo fez 2 gols. Então, vou tentar aqui trocar a cor para poder você enxergar melhor aqui o que eu quero dizer. O Flamengo fez 2 gols. Então, o Flamengo estava aqui no ponto 0 e fez 2 gols. 2, está aqui. Correto? 2 gols. Mas o Flamengo sofreu um gol. Então, ele volta para cá. No ponto 1. Então, significa que aqui está o Flamengo do segundo jogo e ele tem um saldo de 1 positivo. Correto? No segundo jogo, o Grêmio fez um gol. Então, o Grêmio estava aqui no 0 e fez um gol. Ele parou aqui, no 1. Mas ocorre que o Grêmio sofreu 2 gols. Então, ele tem que voltar 2 casinhas. 1, 2. Então, o Grêmio ele está aqui. Então, no segundo jogo, o Grêmio tem um saldo de menos 1. O que significa menos 1, professor? Menos 1 significa que ele sofreu 2 gols e fez apenas 1. Ok? Perfeito. Então, no terceiro jogo,
Vou mudar aqui a cor para você perceber. No terceiro jogo, o Palmeiras jogou contra o Grêmio, mas o Grêmio fez 3 gols. Vamos ver primeiro aqui o desempenho do Grêmio. O Grêmio fez 3 gols. Ele vai começar aqui no 0. Olha só, o Grêmio. Ele fez 3 gols. Ele fez 1, 2, 3. O Grêmio está aqui. 3 gols. Né? Mas aí tem um detalhe. O Grêmio, ele sofreu 2 gols. Então, a gente tem que voltar 1, 2. O saldo do Grêmio, no terceiro jogo, é 1 positivo. Então, o saldo dele, no terceiro jogo, é mais 1 aqui. Ele jogou contra o Palmeiras. O Palmeiras fez 2 gols. Então, vamos ver onde está o Palmeiras aqui. O Palmeiras fez 2 gols. Ele está aqui na casa do 2. Mas ele sofreu quantos gols? Ele sofreu 3. Então, nós temos que voltar 1, 2, 3. Aqui está o Palmeiras. Aqui. Você tem que acompanhar bem para entender que agora o Palmeiras está com saldo de menos 1 aqui. Esse desenho nosso foi para poder exatamente visualizar essa tabela. Então, continuando, nós vimos que Palmeiras tinha dois gols de saldo e perdeu 1 gol de saldo no terceiro jogo. 2 menos 1, 1 positivo. Já o Flamengo tinha um saldo negativo de 2 e somou 1. Então, menos 2 mais 1, menos 1. E o Grêmio? O Grêmio tinha menos 1, ele estava com débito de 1 gol e fez 1. Então, menos 1 mais 1 dá 0. Pergunta-se, qual time foi campeão? O time, conforme o regulamento diz, aquele regulamento diz que tiver diferença entre número de gol marcado e número de gols sofridos. Essa diferença, quanto for maior, ele ganha. Então, no caso aqui, nós temos o Palmeiras. Palmeiras. Perfeito? Muito bem. Continuando. Número 9. A Holanda é um país da Europa que apresenta parte do seu território abaixo do nível do mar. Ícaro visitou uma cidade 5 metros abaixo do nível do mar e foi em seguida visitar uma outra cidade, 245 metros acima do nível do mar. Então, basicamente é assim. Tem o terreno do país aqui, e esse país, ele tem parte desse terreno está abaixo do nível do mar. Então, você vai encontrar aqui o nível do mar aqui, está bloqueado aqui. O nível do mar está aqui, ó. Está o mar aqui. E aqui tem uma cidade que está a 5 metros do nível do mar, abaixo dele. Então, essa cidade aqui está a menos 5 metros quadrados. Então, esta cidade está a menos 5 metros abaixo do nível do mar. Ícaro estava aqui. Logo em seguida, ele subiu e chegou numa outra cidade que estava aqui a 245 metros, acima do nível do mar. Como que eu represento? Respondendo a letra A, represente as altitudes das duas cidades com números positivos e negativos. A primeira cidade, 5 metros abaixo do nível do mar, significa que é menos 5 metros. E a segunda cidade, que está acima do nível do mar, seria mais 245. Perfeito? Muito bem. Letra B. Qual a diferença de altitude entre essas duas cidades? A primeira cidade aqui, ela está positivo, 245 metros. E a de baixo está
negativo menos 5. Ou seja, está o número, o menos aqui é do número, tá? Então, ele está abaixo do nível do mar. Então, nós vamos fazer a diferença entre duas, pega a primeira, menos a segunda. A segunda já tem um número com um negativo na frente. Então, nós podemos fazer assim. Fazendo 245, menos com menos, dá mais. Conhece essa regra, né? Então, a diferença é 250 metros. Que faz sentido, que é 245 daqui até a linha de referência, mais 5 metros para baixo, que é essa casa aqui. Muito bem, número 10. Em determinada manhã de inverno, na cidade de Gramado, a temperatura verificada foi menos 2 graus Celsius. Na manhã, foi menos 2. Durante a tarde desse mesmo dia, a temperatura subiu 4 graus Celsius. E durante a noite caiu 7. Que temperatura marcava o termômetro na manhã seguinte? Muito interessante esse problema. Vamos ver aqui então o número 10. Então, na tarde, qual era a temperatura pela manhã? A temperatura de manhã foi menos 2 graus Celsius. Aí à tarde, a temperatura subiu 4. Então, eu vou escrever aqui tarde. O que aconteceu na tarde? Menos 2 graus Celsius, era o que estava. Subiu 4. E agora, ficou como? Aqui eu tenho... eu pego o 4, mais 4, menos 2. Então, 4 tira 2, fica mais 2. Correto? À noite. À noite nós temos os 2 graus, que já estavam aqui, né? Que é logo depois que terminou a tarde, essa é a temperatura inicial da noite. E o problema diz que a temperatura durante a noite caiu 7 graus Celsius. Então ela caiu 7 graus Celsius. Então significa que quando eu tenho operações com sinais diferentes, você lembra que eu conservo o sinal do maior. Entre 7 e 2, qual é o maior sinal? É o sinal do 7. Então, o sinal do 7 é menos. 7 menos 2, 5. 5 graus Celsius. Né? Então, essa é a resposta. Aí, se você fala assim, ainda não estou muito certo desses cálculos, eu vou fazer uma reta aqui para você observar. Se essa conta não ficou muito clara para você, nós precisamos fazer uma reta aqui para a gente entender. Imagina que isso aqui é a reta de temperatura, tá ok? Então, para cá estão os positivos e para cá estão os negativos. É muito importante você observar como fazer essa reta no cálculo dos seus problemas. Eu vou trocar a cor aqui para a gente poder fazer visualização aqui. Então, de manhã, aqui o problema diz que de manhã estava menos 2, então eu já estava aqui de manhã. Perfeito? Durante a tarde, subiu 4 graus. Se ele subiu 4, então vamos subir 4 aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, essa é a temperatura da tarde. Note que confere. Aí é interessante que quando chegou a noite, ela caiu 7 graus Celsius. Então, se ela caiu, ela vai para a esquerda. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a temperatura da noite é menos 5. Você vê que confere. Se você ainda não tem segurança de fazer assim, desenhe a reta e faça para a direita aumentando e para a esquerda diminuindo. Muito bem? Continuemos no próximo vídeo a resolução dos outros problemas. Até já!